Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Vamos estudar nesta aula o equilíbrio líquido-vapor, considerando a ebulição e a condensação das substâncias. Vamos começar primeiro com uma pequena revisão. Quando nós fornecemos calor para um líquido, ele aumenta a sua temperatura até uma temperatura máxima que é igual à temperatura de vaporização. Quando tem-se início à vaporização, a temperatura permanece constante até que todo o líquido tenha se transformado em vapor. Quando isso acontece, se nós continuamos a fornecer calor, a temperatura do vapor volta a subir. Considerando agora o vapor da mesma substância, quando nós resfriamos o vapor, ele perde calor até uma temperatura que é a temperatura de condensação. Quando a condensação tem início, ou seja, a transformação do vapor em líquido, enquanto a substância perde calor, a temperatura permanece constante. Após todo o vapor ter sido transformado em líquido, se o sistema continuar a perder calor, novamente a temperatura irá diminuir. Vocês já sabem que durante as mudanças de estado físico, coexistem dois estados físicos da mesma substância. No caso da vaporização e da condensação, coexistem os estados de líquido e vapor. Assim como para os processos de fusão e solidificação, a quantidade de calor fornecida para a substância durante a vaporização é igual à quantidade de calor que a substância perde durante o processo de condensação. Se nós considerarmos a água, o calor latente de vaporização é igual a 540 calorias por grama. Isso considerando a água, certo? Já o calor latente de condensação da água é igual a menos 540 calorias por grama. Então, vocês podem perceber que a quantidade de calor recebida e perdida é a mesma. Muda o módulo porque o sinal de mais indica que o corpo ou a substância está recebendo calor e o sinal de menos indica que ela está perdendo calor. Analisando a influência da pressão sobre a temperatura de vaporização, vocês viram nas aulas sobre diagramas de fases que, a partir do ponto T, existe uma curva referente à vaporização das substâncias. Essa curva é praticamente igual para todas as substâncias. Não igual, mas ela é similar, ela tem o mesmo formato. O que vocês percebem aqui é que, à medida em que nós aumentamos a pressão sobre a substância, a temperatura de vaporização também aumenta. Quanto maior a pressão, maior será a temperatura de vaporização das substâncias. E um dos fatores que alteram a pressão é a altitude. Vocês já viram alguns exemplos disso. Vamos considerar a água. Imagine uma família fervendo água no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está a uma altitude a nível do mar. Lá, a temperatura de vaporização da água é igual a 100 graus centígrados. Uma família localizada em Brasília, que está a 1.170 metros de altitude, consegue ferver a mesma quantidade de água a uma temperatura menor de 96 graus. E os bolivianos que moram em La Paz, que está a 3.700 metros de altitude, conseguem vaporizar a água a uma temperatura ainda menor de 87 graus. Isso comprova que o aumento da altitude diminui a temperatura de ebulição da água. E o Enem já explorou isso algumas vezes, pessoal, e nós veremos como o Enem trabalhou este conteúdo na próxima aula. Não percam!